Obrigado, queridos irmãos e amigos, por estarmos juntos mais uma vez diante da palavra do Senhor. Estamos estudando João capítulo 3, versículo 16, vendo as revelações de Deus através desse texto. Ele abre o seu coração para nós. Uma outra revelação que Deus revelou para nós nesse texto é vida eterna. O texto é muito claro quando ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso porque ele deu o seu Filho por nós na cruz. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus mais uma vez para aquilo que vamos ouvir. Pai querido, obrigado, Senhor, por permitir-nos estarmos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, diante do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes, abrindo, ó Deus, a nossa mente espiritual para compreender tudo aquilo que o Senhor revelou para nós através de João 3,16. Alcança as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça para a salvação em Cristo. Abençoa aquelas que já foram alcançadas, que cresçam espiritualmente, que através delas o teu nome seja exaltado, glorificado e a tua palavra seja anunciada neste mundo. Oramos com gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vida eterna. Bens, todos nós temos vida eterna, sem exceção. Você poderia me questionar se você conhece Gênesis capítulo 2, versículo 7. Você poderia me questionar dizendo: pastor, mas todos nós temos vida eterna. Exatamente, todos nós viveremos para sempre. Uma vez existindo, ou uma vez existimos para este mundo, jamais deixaremos de existirmos, jamais. Estamos envolvidos com Deus agora e na eternidade. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, deixa claro que na formação do homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida. Lembre-se disto, Deus soprou no homem o fôlego de vida. O que é a palavra de Deus? É o fôlego de Deus. A vida é o fôlego de Deus. Portanto, a partir do momento que Deus sopra no homem o fôlego de vida, disse o escritor: e o homem foi feito alma que vive, alma que jamais deixará de existir. Portanto, nós não somos apenas carne, somos também espírito. O Espírito de Deus que se move em nós, quer dizer, o fôlego de Deus que está em nós. Respiramos por causa do fôlego de Deus, do Espírito de Deus. Então nós temos aqui uma existência. Está falando da existência do ser humano. Quando Deus sopra no homem, ele passa a existir. Então a sua vida passou a ter sentido. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Imaginemos aqui que o homem fosse apenas, vamos dizer, um boneco de barro que ouvia, ou seja, que não podia falar, que não podia ouvir, que não podia gesticular, não podia andar, e se alguém perguntasse, não poderia responder, porque não tinha vida em si. Mas quando Deus sopra o seu espírito, quando Deus sopra o seu fôlego neste barro, então o barro passa a ser alma que vive para sempre. Um dia Deus soprará no barro outra vez e esse barro voltará à terra como era. Mas o espírito não, esse permanece para sempre, porque nós somos espírito e não apenas carne. Nesse sentido, você tem razão. Todos nós temos vida eterna. Esta vida eterna pode mostrar para nós o futuro depois da nossa partida. Uma vida eterna com Deus na eternidade ou uma vida eterna com Satanás no inferno, no suplício da alma para sempre. É muito difícil dizer isto, mas é o que a palavra de Deus diz. Não podemos negar a verdade. Então todos nós temos vida eterna. Olha, suponhamos uma pessoa que está respirando mecanicamente. Essa pessoa existe, mas o seu respirar é através de aparelhos. Pode ser que ela nem esteja mais viva,
mas os aparelhos estão fazendo uma função de respiração para ela. Assim também são as pessoas que ainda não conheceram Jesus como Salvador. Elas existem, elas são palpáveis, elas são visíveis, porém sem vida, porque não tem Jesus como Salvador. Não tem a vida que é Jesus. João foi muito claro quando disse: aquele que tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Portanto, o Espírito é a parte eterna do ser humano. O Espírito é aquele que vive por causa do sopro de Deus. O que é o sopro de Deus? A sua palavra. O que é que disse Jesus sobre este assunto? Nem só de pão viverá o homem. Ele estava repetindo as palavras do próprio Deus no Velho Testamento. Nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus sopra no homem, ele está dizendo que a sua palavra é a condição pela qual nós existimos. Você tem vivido pela palavra de Deus? Você tem deixado se dirigir pela palavra de Deus? Você tem se alimentado pela palavra de Deus? Você tem tomado decisões baseadas na palavra de Deus? Todas as vezes que nós erramos nesse sentido, nós erramos e erramos muito. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus disse a Josué: tome cuidado para fazer conforme tudo está escrito no livro da lei. Medita nele dia e noite, porque fazendo assim, tu serás bem-sucedido. Tu serás abençoado, o teu caminho será próspero e tu serás bem-sucedido. A Bíblia diz em Deuteronômio que os pais no Velho Testamento, os verdadeiros judeus, eles ensinavam seus filhos a guardarem tanto a palavra do Senhor, que escrevia nos umbrais da porta, para que de manhã cedo ao levantar se deparasse com a palavra do Senhor, escrevia na palma da sua mão, escrevia na sua testa, eles guardavam no coração a palavra de Deus. Eles ensinavam seus filhos ao deitar, ao levantar, ao andar. Portanto, a palavra de Deus é o alimento da alma, quer dizer, é a existência do espírito. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o que é vida. Nós vamos provar isto em alguns textos bíblicos. Olha o que escreveu Paulo a Timóteo na sua segunda carta. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele escreve para nós o seguinte: 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, eu vou estar lendo o verso 16. Ele disse algo interessante aqui na primeira parte do verso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente soprada. Quer dizer, toda a Escritura é o sopro de Deus. É o Espírito de Deus. Eis o grande pecado que nós cometemos em não usar a palavra dele. Quando nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, nos falta então a vida. Estamos respirando mecanicamente. Quer dizer, por um tempo limitado que a Bíblia chama de vida, tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Deus retira o seu fôlego, Deus retira o seu espírito e a carne tomba. E o espírito, não tendo vida, porque não foi alimentado pela palavra de Deus, vai viver uma eternidade separada de Deus para sempre. Vejamos isso em outros textos, ou veremos em outros textos. Ainda nós temos um outro versículo muito interessante, Hebreus capítulo 4, o versículo 12, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, ela tem vida em si, ela é vida, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta, preparada para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nesse caso, a gente vê que o movimento que houve em
Gênesis capítulo 2, versículo 7, após Deus soprar no barro, aquele movimento que houve é o mesmo movimento que há em nós. Quando a palavra de Deus é o alimento espiritual da nossa alma, do nosso espírito, então existe um movimento espiritual. Aí você toma uma decisão, você se apresenta, você diz para os outros que agora é um crente salvo em Cristo, você quer ser batizado, você quer fazer parte do corpo de Cristo, você se declara filho de Deus. Este movimento espiritual só é possível pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Quer ver um outro texto que está em Salmo, no Salmos 119. Aliás, esse é o maior salmo da Bíblia, com 175 versículos. Salmo 119, olha o que diz o versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é a única palavra que permanece para sempre. Quer permanecer para sempre na eternidade com Deus? Então aceite a palavra dele. Aceite o que a palavra de Deus diz. Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho para que você, crendo, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque a palavra de Deus é a única que permanece para sempre. Uma pessoa pode estar tão próxima de Deus fisicamente, mas tão longe espiritualmente. Como assim? Vou mostrar para você uma pessoa que viveu assim. Em Lucas capítulo 16, uma pessoa que estava tão próxima fisicamente de Deus, porém tão longe de Deus espiritualmente. Olha o que diz Lucas capítulo 16, versos 24 a 26. Diz o seguinte: e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observa que o homem estava na eternidade chamada inferno, vivendo para sempre na prisão perpétua, mas ele estava em contato, estava ali próximo de Deus a ponto de poder falar com Deus. E ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão, representando Deus aqui, ele falava com Deus na pessoa de Abraão. Agora o verso 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele aqui está consolado e tu atormentado. Observa que ele fala sobre alguém que esteve com ele aqui na terra, que estiveram tão próximo aqui na terra, fisicamente, porém espiritualmente, duas naturezas diferentes. Um que recebeu Jesus como Salvador, um que sempre rejeitou Jesus como Senhor e Salvador, agora estavam separados, não apenas um do outro, mas também separados de Deus para sempre. Olha o que diz o verso 26. Disse Jesus, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, não poderiam, nem tampouco estão aí passarem para cá. Observa que tão próximo, fisicamente, porém tão longe espiritualmente. Como é que está a sua vida com Deus? Já tem a palavra de Deus como a bússola da sua vida, como alimento da sua vida, como respirar da sua vida? Você respira a palavra de Deus na sua vida? O Senhor permita que você tenha entendido este assunto do Espírito de Deus na nossa vida e, sobretudo, sobre vida eterna. Só podemos ter vida eterna depois que recebemos Jesus como Salvador, porque Ele é a vida, Ele é a vida eterna, oferecida por Deus na pessoa dele mesmo. O que disse Deus em João 3,16? Vamos terminar lendo mais uma vez o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a palavra de Deus em pessoa, é o fôlego de Deus que se fez carne e veio a este mundo, e todo aquele que nele crê recebe vida eterna. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.